Olá, eu sou o Carlos e aqui respondo suas perguntas sobre a Bíblia. O Carlos é ateu? O Carlos é agnóstico? Já foi? Poderia se tornar? Essas perguntas, elas permearam uma conversa que eu tive com um grande amigo e ele sugeriu então que eu trouxesse esse material para cá, para o nosso canal, para os vídeos, porque poderia ser de ajuda para outras pessoas. Então vamos lá. Hoje em dia, tanta gente vive como se Deus não existe, né? Mas não é muita gente que afirma que Deus não existe. Existem ateus e existem agnósticos. Eu não vou aqui fazer uma definição precisa, né? Cada um desses grupos tem as suas características e cada um se entende de uma maneira, mas eu vou citar aqui as pessoas que eu conheci. Eu conheci ateus, que eles afirmavam que Deus não existe, e até alguns que eu conheci, eles eram quase religiosos militantes, porque eles queriam convencer todo mundo a adotar a mesma postura que eles. E eu conheci gente que era agnóstico, que simplesmente dizia, olha, eu não trato desse tema, porque se Deus existe ou não, a minha mente não alcança. E como é que eu, o Carlos, né, que estou aqui com esse canal falando sobre a Bíblia, como é que eu me enquadro nisso, como é que eu já me enquadrei nisso no passado e como é que eu acho que vai ser o meu futuro? Eu posso lhe falar alguma coisa sobre isso? Bom, para chegar nessa história, eu vou aqui lhe dar um exemplo prático, né? Eu vou fazer aqui uma metáfora, né, sobre isso. Bom, eu tenho um amigo e vamos dizer que o nome do meu amigo é Marcelo. Eu tenho esse amigo, eu falo com ele de vez em quando, nós moramos longe um do outro e é uma amizade de longa data. E aí talvez alguém possa chegar para mim um dia e dizer assim, Carlos, você está completamente enganado sobre quem é o Marcelo. Ele não é quem você pensa. Vai ser um pouco complicado de eu acreditar porque são anos de relacionamento, né? Mas talvez alguém diga assim, Carlos, existem alguns detalhes sobre a vida do seu amigo que você não conhece. Eu vou dizer, perfeito, sem dúvida. É muita coisa para eu conhecer a vida de alguém. E talvez alguém me diga, Carlos, eu preciso lhe corrigir. Você pensa uma ou outra coisa sobre o seu amigo que não estão corretas. E aí eu vou ficar curioso e vou ouvir. Mas imagine você que alguém chega para mim e fala assim, Carlos, sabe aquele seu amigo Marcelo? Ele não existe. Ele simplesmente não existe. Você, esse tempo todo, esteve completamente equivocado. Ele não existe. Aí eu vou dizer, pera lá, agora forçou a barra. Eu conheço ele. Eu convivo com ele há anos. Tudo bem, não presencialmente, né? A gente se fala mais à distância, mora longe, mas eu tenho um relacionamento com ele, é uma amizade de longa data. Você não vai me convencer que ele não existe. E talvez alguém me diga assim, Carlos, o tema da existência do Marcelo é algo que está além da nossa compreensão, não dá para discutir. Eu vou falar, não, para. Eu conheço o homem, para com isso. Você não vai me convencer que uma pessoa que eu conheço não existe. Bom, a minha relação com o ateísmo e o agnosticismo é mais ou menos essa. Por quê? Eu tenho um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E aí você pode me dizer assim, Carlos, tudo que você sabe sobre ele está errado. E eu vou dizer, não acredito nisso. São anos e anos de relacionamento para tudo que eu penso sobre ele está errado. Talvez você me diga, Carlos, tem algumas coisas sobre Jesus Cristo que você não sabe ainda. E eu vou dizer, ótimo, então me ensine, me ajude, porque eu estou há anos estudando a Bíblia e sempre tem mais coisa para aprender e eu quero aprender, então me ensine. Talvez você me diga assim, Carlos, tem um ou outro aspecto sobre a vida de Jesus, sobre quem ele é, que você entendeu errado. E eu vou ficar bem curioso, eu vou querer entender, eu vou querer aprender e eu vou lhe pedir que me mostre nas Escrituras para me ajudar nesse caminho. Mas se você chegar para mim e disser assim, Carlos, Deus não existe, Jesus Cristo não existe, tudo isso é uma fantasia, eu vou dizer, não dá. Não dá para eu acreditar nisso porque eu tenho um relacionamento com Deus. Só que aí você, que é uma pessoa inteligente e perspicaz, vai dizer assim, Carlos, espera lá, só que o Marcelo é uma pessoa de carne e osso que está aqui. Você nunca viu a Deus. E aí, você quer comparar as duas coisas? É nesse ponto que eu quero chegar. Como que eu desenvolvo um relacionamento com Deus que eu não vejo? Como que eu desenvolvi esse relacionamento? Lembra que eu ia falar um pouco sobre como é que foi um pouquinho meu passado? E como eu espero continuar esse relacionamento. Então vamos lá. Você pode ter uma forma de fé
em que você acredita em certos fatos, você acredita em certas verdades pré-estabelecidas, você conhece certos argumentos e você pode viver uma vida toda dessa maneira. Essa é uma fé bastante argumentativa e racional. É uma fé baseada nesses paradigmas, vamos dizer assim, usando uma palavra mais moderna, né? Essa é uma forma de você viver a sua fé. No entanto, o que eu tenho experimentado da leitura da Bíblia Sagrada e da convivência com outros cristãos é uma observação no meu dia a dia das ações de Deus. E aí é que eu vou falando de relacionamento. Quando eu me coloco numa situação, numa posição, num local, num momento de oração, é basicamente eu falando. E isso poderia ser apenas eu falando sozinho. Como é que eu então tenho um relacionamento se eu estou falando sozinho? O que vem de Deus, da parte de Deus, para eu estabelecer essa relação? Bom, a própria Bíblia me ensina que mesmo povos que não tiveram contato com o conteúdo das Escrituras, eles começaram a observar na natureza, em coisas simples como as estações do ano, como o sol, a luz, colheita, chuva, eles começaram a perceber que havia ali uma mão invisível cuidando deles. Mas isso é uma característica mais geral. O sol nasce para todos, a chuva vem sobre justos e injustos. Então, como é que eu desenvolvo relacionamento? É quando eu começo a perceber, e aqui eu acho que está a chave desse Pergunte ao Carlos de hoje, né? É quando eu começo a perceber ações que são pessoais, ações de Deus que são específicas para a minha vida. Ao longo da minha história, eu prestei atenção ao meu redor no que estava acontecendo. E muitas vezes eu percebi que orações específicas que eu fazia eram atendidas. Outras vezes eu percebi que orações específicas que eu fazia não eram atendidas, mas coisas específicas que eu precisava vinham ao meu encontro. E aí então eu percebia que tinha alguém que me ouvia, mas não necessariamente fazia o que eu queria, mas o que eu estava precisando. E ao longo da história, da minha história, eu tenho percebido essa mão invisível, que é a mão de Deus, trazendo coisas para mim, me corrigindo, me disciplinando, tocando no meu coração, me mostrando o meu erro, me convencendo do meu pecado, me mostrando o caminho correto, tirando coisas ruins do meu caminho, me dando força para superar obstáculos, removendo os obstáculos que eu não tenho força para superar. Eu tenho percebido ações pessoais, ações sobre este indivíduo aqui, que é o Carlos, que não são ações genéricas sobre todas as pessoas e que não são nada aleatórias. Há quem ache que tudo isso pode ser explicado pelo acaso, mas quando a gente presta atenção, e isso também é uma outra chave, preste atenção. Quando a gente presta atenção à realidade, quando a gente presta atenção ao que vai dentro da gente e ao que está ao nosso redor, a gente começa a perceber nitidamente que ao desenvolver um relacionamento, ler as Escrituras, aplicar aquilo na vida, fazer orações, perceber resultados, a gente começa a perceber que tem alguém nessa conversa. E esse alguém, a gente vai ficando mais próximo dele, a gente vai ficando mais íntimo dele. E daqui a pouco, no momento que eu estou sentado aqui nesse espaço, conversando com Deus, depois de uma leitura da Bíblia, eu começo a ter percepções, memórias e entendimentos que me fazem entender que essa pessoa que tem essa mão invisível, que ao longo de toda a minha vida e desde antes da minha existência tem guardado o meu caminho, eu começo a perceber que essa pessoa está aqui comigo. E aí eu continuo a desenvolver um relacionamento com essa pessoa. Então veja que eu não estou falando que para desenvolver um relacionamento você vai ter que chegar numa situação onde você literalmente ouça uma voz, uma sonoridade de alguém falando com você do invisível. Eu sei que existiram pessoas, e talvez existam pessoas hoje que têm essa experiência, mas essa não é a experiência da maioria de nós, ou da quase totalidade de nós. Eu estou falando de uma experiência de prestar atenção na realidade interna e externa, a partir de uma leitura da Bíblia e de uma prática de oração, e então conseguir enxergar nessa realidade interna e externa que há alguém
agindo em seu favor. E aí você desenvolve o seu relacionamento como eu desenvolvi o meu. E aí já não dá mais para cogitar a ideia de que essa pessoa que eu conheço tão bem há tantos anos, que eu aprendi a entender essa pessoa, que é Deus, que eu conheço o seu caráter, porque está expresso nas Escrituras e se reflete no dia a dia naquilo que eu vejo ele fazer. Eu não consigo vislumbrar no meu futuro, lembra que eu falo do meu presente, do meu passado e do meu futuro? Pois é, passado, presente e futuro. Eu não consigo vislumbrar no meu futuro alguma situação, algum ponto da minha história em que eu olhe e diga, eu não consigo acreditar na existência dessa pessoa. Ou, eu consigo acreditar que essa pessoa não existe. Não dá. Por quê? Porque são anos e anos de relacionamento. Nesse momento eu estou vivendo isso. Eu espero com isso lhe ajudar a você desenvolver o seu próprio relacionamento. Preste atenção. Seja atento. Nós vivemos dias em que as pessoas andam desatentas. A atenção está tão dividida entre tantas coisas que as pessoas não param. Lembre que Jesus ensinou, quando você orar, vá ao seu quarto, feche a porta e o seu Pai que vem em segredo recompensará. Nós precisamos parar para orar. Orar não é uma coisa que a gente faz enquanto mexe no celular, enquanto trabalha no computador. A gente até pode fazer isso, muito mais às vezes numa emergência, né? Mas a gente não desenvolve um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo mexendo com outras coisas. A gente tem que parar. Se você não tem tempo para isso, eu lhe sugiro, faça. Eu não vou lhe sugerir algo que eu não tenha feito, tá bom? Faça o que eu já fiz e que eu aprendi de outras pessoas. Acorde mais cedo. Tire um tempo. Ah, mas meu dia não cabe. Acorde mais cedo. Faça o seu dia ficar melhor e maior. Ah, mas vai ser difícil porque dá sono. É verdade. Todos os que passaram por isso relatam isso. Não acontece um milagre. Não, tudo fica bem. E eu nem tenho sono, nem tenho cansaço. Não, a gente tem sono, a gente tem cansaço. E, por exemplo, agora que eu gravo esse vídeo para você, eu vou lhe contar esse detalhe. Eu não costumo falar de coisas muito minhas, mas eu vou lhe contar esse detalhe. Tem que olhar. Agora são 4h40 da manhã. Esse é o tempo que eu consegui para fazer o que eu tinha que fazer. Então, muitas vezes, você vai precisar também tirar um tempo e fazer um esforço para que você possa desenvolver o seu relacionamento com o Deus Criador, com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você não só seja alguém fixado em verdades, em temas, em frases, em versículos, em assuntos, mas para que você seja também uma pessoa que tem um relacionamento com alguém. Por meio da oração, da prática e do prestar atenção. Porque quando você ora, você fala. Quando você pratica, você exerce. Mas quando você presta atenção, você olha ao seu redor e dentro de você e você percebe a mão invisível de Deus agindo. E você começa a perceber que por trás dessa mão tem o Deus invisível e que Ele está com você. E aí você desenvolve o seu relacionamento a ponto de você conseguir capturar a ideia de que Ele está com você. Assim como nós lemos lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, no finalzinho, capítulo 28, ele falou, e então eu estou com vocês todos os dias até o fim. E aí eu quero que você experimente isso pela prática de vida, pelo prestar atenção e desenvolva o seu próprio relacionamento. Muito obrigado por me dar a sua atenção, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui eu respondo as suas perguntas sobre a Bíblia, sobre a fé cristã, sobre temas do dia a dia. Até a próxima.